O cheiro de tecido queimado tomou conta da mansão no bairro Batel, em Curitiba. O grito de Helena cortou o silêncio, ecoando pelos corredores luxuosos. O ferro de passar ainda colado à sua pele deixou a marca vermelha no peito, bem na altura do coração, por cima da blusa. Não era acidente. Quem a queimara não era um estranho, mas seu próprio filho milionário, Arthur Duarte. Helena recuou, a mão trêmula tentando proteger o peito. Seus olhos marejados não escondiam a dor, mas o que mais doía era perceber de onde vinha aquela violência. Naquele instante, toda a imponência da mansão se tornava pequena diante da crueldade que se escondia entre suas paredes. Arthur, de terno impecável e expressão carregada, não demonstrava remorso. Se tivesse feito direito, nada disso teria acontecido, vociferou, como se a queimadura fosse culpa da própria mãe. Helena tentou responder, mas a voz falhou. Seu coração apertava com lembranças de quando o filho ainda era menino correndo pelo jardim, sorrindo, pedindo colo. Onde fora parar aquela criança? O que a vida havia feito com ele? Ou o que ele havia feito de si mesmo? Vitória, a nora, entrou correndo na sala. Tinha ouvido o grito e sentiu o estômago embrulhar quando viu a sogra encolhida no sofá, tentando pressionar o peito com um pano de prato. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Perguntou, a voz tomada pela incredulidade. Arthur respondeu com desprezo. Nada demais. Ela se queimou porque não sabe nem passar uma camisa. Vitória olhou fixamente para o marido. Depois, voltou-se para a sogra e percebeu a gravidade da queimadura. O cheiro de tecido queimado ainda impregnava o ar. Dona Helena, a senhora precisa de compressa fria agora. Helena tentou sorrir, como quem implora para que tudo seja esquecido. Estou bem, querida. Não se preocupe. Mas Vitória sabia. Não era só uma queimadura. Era um grito preso há anos. Um silêncio forçado que sangrava em forma de dor. O peito latejava, mas o coração de Helena doía ainda mais. Como poderia admitir que o filho, por quem dera a vida, era também seu maior algoz? Quantas vezes ela já havia suportado insultos, humilhações, olhares que a faziam sentir-se pequena dentro da própria casa? Desde que Rogério, seu marido, falecera, a situação só piorara. Arthur, antes um filho arrogante, tornara-se um homem cruel, que parecia ter prazer em diminuí-la. Helena, na sua fragilidade de mãe que ainda amava, calava-se. Preferia o silêncio às discussões, acreditando que suportar era sua única forma de proteger o filho. Mas agora, diante da dor física que queimava sua pele, algo dentro dela começava a mudar. Vitória se ajoelhou ao lado da sogra, tocando-lhe a mão. A senhora não está sozinha, disse em tom firme. Essas palavras ecoaram no coração de Helena como um bálsamo. Alguém a enxergava, alguém estava disposto a ficar ao seu lado. Arthur, impaciente, passou a mão pelos cabelos. Vocês duas dramatizam demais. Eu tenho reunião amanhã cedo, não posso perder tempo com frescuras. Ele deixou o quarto, os passos ecoando pelo piso de mármore. A porta bateu com força e o silêncio voltou a dominar a casa. Helena respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Vitória manteve-se ao seu lado, agora com um pano úmido para aliviar a queimadura no peito. Ele não pode continuar assim, murmurou Vitória. Isso não é normal. Helena suspirou. Ele é meu filho. Por mais duro que seja, ainda é meu filho. Vitória apertou sua mão. Ser filho não dá o direito de ferir, nem de humilhar. Naquela noite, Helena se deitou com o peito dolorido e a alma ainda mais pesada. Olhava para o teto do quarto vazio, lembrando-se de Rogério. Se ele estivesse vivo, Arthur jamais ousaria levantar a mão. Mas o destino a deixara sozinha, refém de um filho que confundia poder com amor. E foi nesse silêncio quebrado, apenas pelo som da chuva batendo nas janelas, que Helena percebeu. Aquele episódio não seria esquecido. A queimadura cicatrizaria, mas deixaria a marca de uma decisão. Algo precisava mudar. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em Curitiba. A garoa fina cobria as ruas do Batel, e dentro da mansão o silêncio era pesado.
Helena acordou cedo, como sempre fazia. Preparou café, cortou frutas, arrumou a mesa com o mesmo cuidado de anos atrás. Mas a cada movimento, sentia o peito latejar sob a blusa de tricô que usava para esconder a marca. Sentou-se diante da xícara de chá, mas não conseguiu beber. O vapor que subia da porcelana parecia lembrá-la do ferro de passar encostado à pele. A dor física era suportável. O que a dilacerava era o eco das palavras do filho. Você não faz nada direito. Helena sempre acreditara que suportar em silêncio era parte de ser mãe. Desde jovem, moldara sua vida em torno de Arthur e Rogério. Fora esposa dedicada, mãe presente, dona de casa zelosa. Gostava de fazer as coisas com as próprias mãos, mesmo tendo empregadas à disposição. Sentia que preparar o café ou passar a roupa era sua forma de mostrar cuidado. Mas agora percebia que o gesto de amor se transformara em arma contra ela mesma. Na sala de estar, o retrato de Rogério continuava sobre a lareira. O marido, falecido há quase 10 anos, olhava com serenidade eterna para quem passasse. Helena aproximou-se e tocou a moldura. Onde foi que eu errei, Rogério? Sussurrou. Criei nosso filho para o bem, e ele se transformou nisso. Vitória entrou nesse momento, trazendo um prato com pão fresco. Dona Helena, precisa comer um pouco. Helena forçou um sorriso. Estou sem apetite, filha. A nora se sentou ao lado dela, olhando a fotografia sobre a lareira. Sabe, acho que seu Rogério teria orgulho da senhora. Mesmo diante de tudo, a senhora ainda se mantém firme. Helena suspirou fundo, as lágrimas marejando os olhos. Mas firme até quando? O que mais posso suportar? Vitória segurou sua mão com carinho. Não devia suportar nada disso. Não é normal. Não é justo. Helena não respondeu. Dentro dela, o amor de mãe se misturava ao medo e à vergonha. Sentia-se culpada por não conseguir mudar o próprio filho. Naquele mesmo dia, Arthur entrou na cozinha apressado, falando alto ao telefone. Não quero desculpas, quero resultados. Esbravejou para algum funcionário. Ao ver a mãe e a esposa sentadas, lançou um olhar frio. Vocês não têm nada melhor para fazer? Vitória ergueu o rosto. Estamos tomando café, Arthur. Ele bufou. Café. Sempre café. Enquanto eu resolvo problemas sérios, vocês duas vivem nessa bolha. Helena abaixou a cabeça, mas Vitória manteve o olhar firme. Não responder era mais difícil do que reagir, mas ela sabia que precisava escolher seus momentos. Depois que ele saiu, batendo a porta, Helena suspirou. Ele não era assim quando pequeno. Gostava de me abraçar, me chamava de minha rainha. O poder mudou muita coisa, disse Vitória, mas o caráter é o que pesa de verdade. Helena acariciou a própria xícara, perdida em pensamentos. Será que a culpa é minha? Será que mimei demais? Vitória balançou a cabeça. A senhora deu amor. Isso nunca é erro. À noite, Helena subiu para o quarto. Abriu a gaveta onde guardava lembranças do passado. Cartões de aniversário feitos por Arthur quando criança, fotos de família, cartas antigas de Rogério. Tocou cada papel como quem acaricia o tempo. Lágrimas rolaram em silêncio. Ele já me amou um dia, pensou. Se foi capaz de amar, por que hoje só existe desprezo? O som de passos no corredor a fez fechar a gaveta depressa. Arthur passou em frente ao quarto, falando ao telefone outra vez. Nem sequer olhou para a mãe. Para ele, ela já não era presença, era sombra. Helena apagou a luz e se deitou. A queimadura no peito ainda doía, mas a dor maior era a certeza de que o filho que ela criara com tanto zelo agora a enxergava como fardo. E sozinha na escuridão, prometeu a si mesma, não deixaria o silêncio vencer para sempre. O domingo amanheceu preguiçoso, com o céu de Curitiba carregado de nuvens. Dentro da mansão, porém, a rotina já começava a se agitar. Helena levantou-se cedo, apesar da noite mal dormida. A marca no peito latejava sob a blusa de lã, e cada movimento lembrava a cena da noite anterior. Na cozinha, arrumou a mesa com frutas e café, como sempre fazia.
Era seu jeito de dizer "eu me importo", mesmo que as palavras nunca fossem reconhecidas. Enquanto cortava o pão, ouviu passos firmes descendo as escadas. Arthur surgiu de terno, mesmo em pleno domingo, com o celular preso ao ouvido. "Já falei que quero resultados", dizia, sem se importar com quem escutava. Desligou bruscamente e jogou o aparelho sobre o balcão. "Onde está o meu suco?" Helena respirou fundo. "Filho, não tinha laranjas frescas hoje. Preparei chá." Ele riu com desprezo. "Chá? Isso aqui parece casa de pobre." As palavras atravessaram Helena como punhal. Vitória, que entrava na cozinha naquele instante, não se conteve. "Arthur, fale com mais respeito." Ele lançou-lhe um olhar frio. "Você anda se metendo demais, Vitória." Ela segurou o impulso de responder, mas os olhos diziam tudo. Helena, por sua vez, limitou-se a recolher a bandeja e permanecer em silêncio. O peso da humilhação era maior do que o calor na região do coração. Mais tarde, Helena refugiou-se no jardim. Gostava de cuidar das plantas, hábito que mantinha desde os tempos em que Rogério ainda estava vivo. A cada regador despejado, lembrava-se das conversas leves que tinham, do companheirismo que sustentava a casa. Desde que o marido se fora, tudo parecia ruir. Vitória se aproximou, trazendo 2 xícaras de café. "A senhora sempre deixa esse jardim lindo." Helena sorriu de leve. "As flores não falam, não reclamam, não gritam, apenas crescem em silêncio. Talvez por isso eu goste tanto delas." Vitória entregou-lhe a xícara. "Mas a senhora não devia viver em silêncio." Helena suspirou. "É fácil falar, filha, mas quando o coração é de mãe, suportar parece ser a única saída." Vitória olhou nos olhos dela. "Amar não significa aceitar tudo. Amar também é mostrar que há limites." Helena permaneceu em silêncio, mas aquelas palavras ficaram ecoando. Naquele mesmo dia, uma vizinha de longa data, Dona Marta, bateu no portão para trazer um bolo caseiro. Helena foi recebê-la, mantendo um lenço sobre o peito. "Faz tempo que não a vejo na igreja, Helena. Está tudo bem?" Ela forçou um sorriso. "Só um pouco cansada, Marta. A idade pesa." Vitória observava de longe, percebendo o quanto a sogra escondia. Sabia que aquela ferida não era apenas na pele, era na alma. Quando a vizinha foi embora, Helena sentou-se no sofá e acariciou o lenço que cobria a marca. Pensou em quantas vezes tivera que inventar desculpas, tropeços, acidentes na cozinha, quedas. Era mais fácil mentir do que admitir a verdade cruel. Vitória aproximou-se, firme. "Dona Helena, a senhora não pode mais esconder. Isso não é só uma marca no corpo. É um grito pedindo socorro." Helena abaixou os olhos. "Eu tenho medo, filha. Medo de perder o pouco que me resta do meu filho. Mas se continuar assim, vai perder a si mesma", respondeu Vitória, segurando a mão dela. "E isso a senhora não pode permitir." À noite, enquanto Arthur assistia televisão no andar de cima, Helena caminhou pelos corredores silenciosos da mansão. Cada quadro nas paredes, cada móvel imponente, parecia lembrá-la de que tinha tudo em bens materiais e nada em paz. Parou diante do quarto vazio, onde Rogério guardava seus livros. Passou a mão sobre a prateleira empoeirada e deixou escapar um suspiro. "Se você estivesse aqui, Rogério, nada disso teria acontecido." As lágrimas vieram, silenciosas. Mas em meio à dor, uma semente começava a brotar, a de que talvez, com a ajuda de Vitória, fosse possível quebrar aquele ciclo. Na manhã de segunda-feira, o sol tímido apareceu entre as nuvens de Curitiba. O bairro Batel fervilhava com o movimento de carros importados, cafés elegantes e executivos apressados. Era o cenário perfeito para Arthur Duarte ostentar a imagem de empresário de sucesso. Vestido em um terno sob medida, ele entrou na sala de reuniões de um dos escritórios mais prestigiados da cidade. Cumprimentou sócios, distribuiu sorrisos confiantes e falou com segurança sobre investimentos e expansão de negócios. Para quem olhava de fora, era um herdeiro exemplar, homem de respeito e liderança.
Mas enquanto os projetores exibiam gráficos e números, Helena estava em casa, diante do espelho, tentando disfarçar a região do peito com um casaquinho e um lenço. A cada vez que ajeitava o tecido, lembrava-se do olhar frio do filho e das palavras cruéis que ele havia proferido. Vitória entrou no quarto e a observou em silêncio por alguns segundos. A senhora não precisa esconder nada de mim, disse com suavidade. Helena suspirou. Mas eu preciso esconder do mundo. Ninguém pode saber o que acontece aqui dentro. O mundo não precisa saber, mas a senhora precisa reagir, insistiu Vitória. Fingir que nada aconteceu só dá mais poder a ele. Helena baixou o olhar. Eu não sei se consigo. Vitória se aproximou, firme. Consegue sim, e eu vou ajudar. Enquanto isso, Arthur saía da reunião sob aplausos. Era convidado para almoços, elogiado pela postura, visto como modelo de eficiência. Sua arrogância crescia alimentada por uma plateia que desconhecia o homem que ele era dentro da própria casa. Naquela noite, quando voltou para a mansão, encontrou Helena preparando sopa. O cheiro de legumes cozinhando enchia a cozinha, mas em vez de elogiar, ele franziu o nariz. Isso parece comida de hospital. Helena, com voz baixa, respondeu. Achei que seria bom para aquecer nesse frio. Ele soltou uma risada debochada. Com todo esse dinheiro, e a senhora ainda cozinha como se fosse pobre. Vitória entrou a tempo de ouvir a frase. O problema não é a comida, Arthur. O problema é o jeito que você fala. Ele virou-se para ela, olhos faiscando. Você deveria estar do meu lado. Estou do lado do que é certo, respondeu Vitória sem titubear. O silêncio se instalou. Helena, sentada à mesa, tentava conter as lágrimas. Mais tarde, já em seu quarto, Helena abriu um velho álbum de fotos. As páginas amareladas traziam lembranças de aniversários, viagens e natais. Ali estava Arthur, ainda menino, sorrindo ao lado do pai, com o rosto iluminado pela inocência. Onde foi que eu perdi você, meu filho? Murmurou. A cada imagem, um aperto no peito. Helena sabia que o dinheiro havia mudado muitas coisas, mas o que realmente a destruía era perceber que o amor que um dia recebera do filho se transformara em desprezo. Vitória entrou suavemente, trazendo uma xícara de chá. Sentou-se ao lado dela e olhou o álbum. Ele já foi esse menino doce? Foi, respondeu Helena enxugando os olhos. Mas parece que ficou no passado. Vitória acariciou o ombro dela. Meu Deus, o passado não volta, mas o futuro ainda pode ser diferente. Helena suspirou, fechando o álbum. No fundo, desejava acreditar nessas palavras, mas a realidade do presente ainda pesava como uma corrente invisível. Naquele instante, a diferença entre a imagem pública e a vida íntima de Arthur era abissal. Na rua, era exemplo. Em casa, era tormento. Para Helena, a luta já não era apenas contra as humilhações, mas contra a própria esperança de que um dia o filho pudesse mudar. E Vitória, cada vez mais atenta, sabia que estava chegando a hora de fazer algo maior. O domingo começou com o som de chuva fina batendo nas janelas da mansão. Helena, mesmo cansada, levantou cedo para arrumar a mesa do café. Colocou frutas, pães e chá quente. A região do coração ainda latejava sob a blusa comprida, mas ela insistia em manter a rotina, como se cada detalhe fosse uma tentativa de preservar a normalidade. Arthur desceu as escadas com expressão carrancuda. Olhou para a mesa e franziu o senho. Pedi suco de laranja fresco. Onde está? Helena respondeu com voz calma, tentando evitar conflito. Com essa chuva não consegui comprar laranjas. Preparei chá. Ele bateu a xícara contra o pires. Sempre uma desculpa. Você não serve nem para isso. Vitória, que já estava na cozinha, não conteve a indignação. Arthur, chega. Falar assim com a sua mãe é cruel. Ele lançou um olhar gelado para a esposa. Você anda falando demais. O silêncio que se seguiu foi cortante. Helena abaixou a cabeça, mas sob a mesa, Vitória apertou a mão dela em sinal de apoio. Durante o dia, a tensão só aumentou.
Arthur implicou com a cozinheira, criticou a comida, gritou ao telefone com funcionários. Cada gesto parecia combustível para sua arrogância. À noite, Helena estava sentada na cama, abatida. Vitória entrou e sentou-se ao lado dela. A senhora não merece viver assim, disse em voz firme. Helena suspirou. Ele é meu filho, e mesmo sendo cruel, ainda é meu filho. Vitória a olhou nos olhos. Ser filho não dá direito de ferir, e a senhora não está sozinha. Essas palavras ecoaram fundo. Pela primeira vez em anos, Helena sentiu que alguém estava disposto a lutar por ela. Na hora do jantar, Arthur voltou a provocar. Essa casa virou um circo. Minha mãe parece uma empregada desleixada. Helena engoliu em seco, mas não respondeu. Vitória, no entanto, apenas observou. Ela sabia que não era o momento de reagir com gritos, mas de se preparar. Quando Arthur subiu para o quarto, Vitória se aproximou da sogra. Eu registrei fotos da queimadura no peito, guardei em local seguro. Se ele repetir, teremos como provar. Helena arregalou os olhos. E se ele descobrir? Então será tarde para ele, não para nós, respondeu Vitória com firmeza. Naquela noite, Helena deitou-se com o coração acelerado. Pela primeira vez, via uma chance real de mudança. E agora quero falar com você que acompanha essa história. De onde você está ouvindo? Comente aqui nos comentários. E me diga, se estivesse no lugar de Helena, teria coragem de enfrentar? E se fosse Vitória, o que faria? Aproveite e deixe seu like. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse espaço vivo e nos permite trazer histórias reais e transformadoras. Na manhã seguinte, Arthur saiu cedo para uma reunião. Helena e Vitória aproveitaram o tempo para conversar. Dona Helena, precisamos pensar no futuro. Não podemos viver no medo. Helena hesitou. Tenho medo de perder meu filho para sempre. Vitória segurou suas mãos. A senhora já o perdeu para a crueldade, mas pode se reencontrar consigo mesma. Helena respirou fundo. Pela primeira vez, deixou escapar um sorriso frágil. Talvez seja a hora de mudar, então. À noite, Arthur voltou alterado, cheirando a uísque. Entrou na sala e lançou o olhar desconfiado para as duas. Estão tramando contra mim? Helena tremeu. Não, filho, só conversávamos. Vitória o encarou firme. Conversávamos sobre respeito. Ele franziu a testa, mas não respondeu. Subiu as escadas e bateu à porta do quarto. O silêncio voltou, mas não era mais o mesmo. Agora, Helena e Vitória sabiam que a mudança já havia começado. A semana começou carregada. O frio típico de Curitiba trazia garoas constantes, mas dentro da mansão o clima era ainda mais gelado. Helena passava os dias escondendo a marca no peito sob roupas longas, tentando agir com naturalidade. No entanto, cada vez que respirava fundo, a dor lembrava o quanto estava prisioneira do próprio silêncio. Arthur mantinha sua vida de aparências. Durante o dia, era o empresário sorridente, respeitado em reuniões e eventos sociais. À noite, voltava cansado e irritado, descontando cada detalhe na mãe. Para ele, não importava se o jantar estava saboroso ou se a casa estava impecável. Sempre havia um motivo para reclamar. Vitória observava tudo e, em silêncio, preparava um plano. Guardava fotos da queimadura no peito, registros de áudio das discussões, anotações de datas e detalhes. Sabia que cedo ou tarde precisaria usar aquelas provas, mas também sabia que precisava agir com cautela. Numa tarde chuvosa, aproveitou que Arthur tinha saído para encontrar uma amiga de confiança. Camila trabalhava em um cartório e conhecia bem os trâmites legais. Marcaram em um café discreto no centro da cidade. Camila, eu preciso de orientação, disse Vitória nervosa. É sobre violência doméstica. Camila franziu a testa. Você tem provas? Vitória abriu discretamente o celular e mostrou as fotos. A amiga respirou fundo. Isso já é suficiente para abrir um processo, mas cuidado. Ele tem influência e dinheiro.
Vitória segurou firme a xícara. Eu sei, mas não posso mais deixar minha sogra viver assim. Ao voltar para a mansão, encontrou Helena no jardim, regando flores mesmo debaixo da garoa. Era como se aquele cuidado com as plantas fosse a única forma de manter viva alguma esperança. Dona Helena, disse Vitória, aproximando-se, precisamos pensar em dar um passo maior. Helena baixou os olhos. Eu tenho medo, filha. Medo de perder meu filho de vez. Vitória segurou-lhe as mãos com firmeza. Mas a senhora já perdeu a paz. E ninguém merece viver sem paz. Helena suspirou. Não queria admitir, mas sabia que a nora tinha razão. Naquela noite, Arthur voltou mais cedo do que o esperado. Entrou na sala com passos firmes e olhos desconfiados. O que estavam cochichando hoje à tarde? Perguntou, olhando de uma para a outra. Helena gelou. Não sei do que fala, filho. Vitória manteve a calma. Apenas conversávamos sobre flores. Ele estreitou os olhos. Flores, murmurou como se não acreditasse. Em seguida, subiu para o quarto sem dizer mais nada. O coração de Helena disparou, mas Vitória respirou fundo. Era sinal de que ele já começava a sentir que não tinha mais o controle absoluto. Mais tarde, Helena caminhou até o antigo escritório do marido. Abriu a gaveta onde Rogério guardava suas canetas e papéis. Passou a mão sobre os objetos, como quem busca força na memória. Se você estivesse aqui, Rogério, sussurrou com lágrimas nos olhos, talvez nosso filho fosse outro. Vitória entrou devagar e ouviu a confissão. Dona Helena, não é culpa da senhora. Não é culpa de ninguém que ama demais. É escolha dele ser assim. Helena fechou os olhos. Então eu preciso aprender a escolher a mim mesma. Vitória assentiu. É exatamente isso. E eu estarei ao seu lado. Naquela noite, Helena adormeceu mais leve, mas não em paz. Sabia que o pior ainda estava por vir. Sentia que Arthur não demoraria a explodir novamente. E no coração de Vitória, uma certeza se firmava. Quando esse momento chegasse, ela não deixaria passar em branco. O sábado caiu sobre Curitiba com um vento gelado que atravessava as janelas da mansão. Desde cedo, o clima estava carregado. Arthur estava mais impaciente do que nunca, reclamando de detalhes insignificantes. A toalha de mesa, o perfume da mãe, até o modo como a empregada havia arrumado a sala. Helena tentava se manter em silêncio, mas cada palavra áspera do filho era como um peso sobre o peito já ferido. Vitória, por outro lado, observava com atenção, esperando o momento em que teria de agir. Depois do jantar, Arthur apareceu na sala com uma garrafa de uísque. Sentou-se na poltrona, deu alguns goles e começou a falar alto. Eu sustento essa casa, carrego esse nome, e tudo o que recebo em troca são críticas e ingratidão. Helena respirou fundo, tentando manter a calma. Filho, não precisa me tratar assim. Ele arremessou o copo contra a parede. O som do vidro estilhaçando ecoou pelo cômodo. Cale-se, mãe! Helena estremeceu. Vitória se levantou de imediato. Chega, Arthur, isso não vai continuar. Ele riu com sarcasmo, os olhos marejados pelo álcool. Vai me enfrentar? Você? Vitória manteve o olhar firme. Vou, mais do que imagina. Arthur levantou-se, cambaleando. Aproximou-se da mãe com o rosto distorcido pela raiva. A senhora sempre foi um peso. Nunca acreditou em mim. Agora quem manda aqui sou eu. Quando ergueu a mão, Vitória se colocou entre os dois. Segurou o braço dele com força. Nem mais um passo, Arthur. Ele tentou se soltar, mas se surpreendeu com a determinação dela. Foi então que Vitória revelou seu trunfo. Tirou o celular do bolso e mostrou a tela. Está tudo registrado. Fotos, áudios, até suas palavras de hoje. Se continuar, entrego tudo à polícia. Arthur arregalou os olhos. Você me gravou? Vitória não recuou. Gravei e não tenho medo de usar. O silêncio caiu pesado. Helena, encolhida no sofá, chorava baixinho. Basta, meu filho, você não vai mais me ferir. As palavras dela ecoaram como sentença. Arthur recuou alguns passos, confuso. Bateu a garrafa sobre a mesa e saiu tropeçando pelo jardim, batendo o portão com força.
Vitória correu até a sogra e a abraçou. Está acabado, dona Helena. A senhora não está mais sozinha. Helena chorou nos braços dela, sentindo algo que há muito não sentia: esperança. Aquela noite foi de silêncio. Helena mal conseguiu dormir, mas não era mais o silêncio do medo, e sim o da transformação. Sabia que nunca mais permitiria que a mão do filho a ferisse de novo. Vitória, em seu quarto, organizava os arquivos com cuidado. As provas estavam a salvo, guardadas em mais de um lugar. Não havia como voltar atrás, e pela primeira vez a mansão parecia diferente. As paredes que antes testemunhavam dor, agora guardavam um pacto silencioso entre sogra e nora. Dali em diante, o silêncio não seria cúmplice da violência. O domingo amanheceu silencioso na mansão. Pela primeira vez em muito tempo, Helena desceu as escadas sem sentir o coração disparar a cada ruído. A noite anterior havia sido dura, mas também libertadora. Arthur não dormira em casa. Ninguém sabia onde estava. O que restava ali era a calma rara, que para Helena parecia um presente. Na cozinha preparou café com as próprias mãos. O aroma se espalhou pelos corredores e Vitória logo apareceu. "Dormiu um pouco melhor?" perguntou, servindo-se de uma xícara. Helena sorriu de leve. "Melhor do que imaginei. Ontem senti medo, mas hoje sinto alívio." Vitória assentiu. "O silêncio dele é sinal de que a senhora venceu a primeira batalha." Helena levou a xícara aos lábios e suspirou. "Nunca pensei que diria isso, mas talvez você esteja certa." Durante a semana, Arthur apareceu algumas vezes em casa. Evitava olhar diretamente para a mãe e mantinha as conversas curtas. Já não ousava levantar a voz como antes. Era como se a simples presença de Vitória fosse suficiente para contê-lo. Helena observava em silêncio. Cada gesto dela, cada palavra firme, era um lembrete de que não estava sozinha. Pela primeira vez em anos, a mansão parecia menos sufocante. Certa tarde, as duas foram caminhar no Parque Barigui. O vento frio batia contra o rosto, mas Helena sentia o peito aquecido. "Faz tanto tempo que não saía assim", disse, olhando os patos no lago. "Eu achava que meu lugar era só dentro daquela casa." Vitória sorriu. "Esse tempo acabou. A senhora merece a vida lá fora também." Helena respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar fresco. "Eu pensei que já não tinha mais forças, mas sinto que algo em mim está renascendo." Vitória tocou o braço dela. "Está sim. E eu vou estar ao seu lado para lembrar disso todos os dias." Ao voltarem para casa, encontraram Arthur na sala, sentado com o rosto cansado. Ele as encarou e falou com amargura. "Eu sei que estão contra mim, mas não pensem que vou me render." Helena respondeu com calma, surpreendendo até a si mesma. "Não queremos derrubar você, filho, só queremos respeito." Ele riu, nervoso. "Respeito? Nunca tive isso de vocês. Sempre me fizeram sentir pequeno." Helena o encarou firme. "Não, Arthur. Eu te dei tudo. O que te fez pequeno foi acreditar que podia pisar em mim." O silêncio tomou conta da sala. Vitória observava, orgulhosa. A sogra, que antes se encolhia diante de qualquer palavra dura, agora tinha coragem de responder. Arthur levantou-se e saiu, batendo a porta. Helena respirou fundo e percebeu. O medo já não a dominava. Nos dias seguintes, voltou a frequentar a igreja do bairro. Reencontrou amigas antigas, ouviu conselhos, recebeu abraços, sentiu-se viva novamente. À noite, lia livros que havia deixado esquecidos na estante, encontrando conforto nas páginas. Certa noite, tomando chá na varanda, falou com Vitória. "Você mudou minha vida. Me mostrou que ainda posso ser dona da minha história." Vitória sorriu. "A senhora sempre pôde. Eu só segurei sua mão." Helena chorou, mas eram lágrimas de alívio. A mansão ainda era a mesma. Paredes altas, móveis caros, lustres imponentes, mas para Helena já não parecia uma prisão. Era apenas um espaço físico, porque dentro dela algo havia mudado, a certeza de que nunca mais se calaria.
e no coração de Vitória a convicção de que havia cumprido sua missão, mostrar à sogra que a coragem não nasce da ausência do medo, mas da decisão de enfrentá-lo. O inverno já havia chegado a Curitiba. As noites frias traziam um vento cortante pelas ruas do Batel, mas dentro da mansão um novo clima se instalara. Helena caminhava pelos corredores com passos mais leves. Já não havia o mesmo pavor de outrora. O silêncio, antes pesado, agora era diferente. Era o silêncio de quem sabe que venceu uma batalha invisível. Arthur permanecia ali, mas já não era o mesmo. Continuava arrogante em muitos momentos, mas o brilho de poder em seus olhos tinha diminuído. O medo que antes impunha à mãe se transformara em insegurança. O controle escapara por entre seus dedos, e ele sabia disso. Numa noite fria de dezembro, Helena se sentou à mesa com Vitória. A ceia simples de Natal estava servida. Pão, vinho e alguns pratos preparados com carinho. O luxo de outros tempos não fazia falta. O que importava era a paz que finalmente habitava aquele lar. Helena ergueu a taça com mãos firmes. Obrigada, minha filha, por não me deixar sozinha, Vitória sorriu. A senhora nunca mais vai estar sozinha. Enquanto brindavam, Helena olhou ao redor e percebeu que aquele era o verdadeiro presente. Não o ouro, não a fortuna, não a grandiosidade da mansão, mas sim a dignidade que voltara a existir dentro de si. Poucos dias depois, reuniu coragem para conversar com Arthur. Encontrou-o na sala, mexendo em alguns papéis. Sentou-se diante dele e falou com voz calma, porém firme. Arthur, eu sempre vou te amar porque você é meu filho, mas não vou mais aceitar ser tratada como objeto. Se quiser permanecer ao meu lado, será com respeito. Ele não respondeu. Baixou os olhos e ficou em silêncio. E foi nesse instante que Helena entendeu. O medo havia mudado de lado. Vitória, observando de longe, sentiu o orgulho da sogra. A transformação estava completa. Helena não era mais a mulher que se encolhia. Era a mulher que, mesmo ferida, aprendera a se levantar. E agora, eu quero falar com você que acompanha essa história. Quantas vezes, por medo ou por amor distorcido, você já suportou algo que não deveria? Quantas vezes se calou quando deveria ter se levantado? Helena acreditava que ser mãe significava aceitar tudo, mas descobriu que não. Ser mãe também é se respeitar, também é ter limites, também é ensinar com a própria vida que dignidade não pode ser negociada. Vitória mostrou que, mesmo diante do medo, a coragem pode nascer em quem decide não se calar. E juntas, sogra e nora provaram que o silêncio pode ser quebrado e que a transformação é possível mesmo quando parece tarde demais. Que essa história seja um lembrete. Você não está sozinho. Sempre há alguém disposto a estender a mão e sempre há força dentro de você para recomeçar. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários o que você aprendeu com a história de Helena. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir isso. E não esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e ajude a espalhar essa reflexão, porque a dor pode marcar, mas a coragem transforma. Velho inútil, sai da frente! O grito ecoou pela Avenida Paulista numa manhã abafada de sábado. As pessoas que passavam desaceleraram. Algumas pararam, outras fingiram que não ouviram. Um idoso de roupas simples, camisa de algodão amarelada pelo tempo e um chapéu de palha desbotado, mal teve tempo de se apoiar na bengala antes de sentir o chute que o jogou contra o chão duro da calçada. O agressor era Vinícius Guimarães, 32 anos, filho único de um dos empresários mais ricos de São Paulo. Saía de um carro importado recém-estacionado em frente a uma cafeteria luxuosa. Usava camisa de grife, relógio suíço de ouro no pulso e a arrogância estampada no rosto. Nem percebeu, ou não se importou, que dezenas de olhos se voltaram para ele no mesmo instante. Aprende a andar, velho. Tá atrapalhando a calçada. Vinícius cuspiu as palavras, ajeitando a gola como se nada tivesse acontecido. No chão, o idoso gemeu baixinho.
Sua bengala rolou até a sarjeta. Um grupo de jovens na fila da cafeteria riu em deboche. Outros sacaram celulares para filmar. Uma senhora exclamou indignada: "Que falta de respeito!" Mas ninguém ousou enfrentar diretamente o rapaz que carregava no sobrenome mais poder do que muitos políticos. Vinícius abriu um sorriso torto para os amigos que o acompanhavam. Virou moda agora. Esses velhos ficam circulando por aqui parecendo mendigos. Se querem andar devagar, que fiquem em casa. O idoso levantou a cabeça devagar. Seu olhar encontrou por um segundo a câmera de um celular que gravava a cena. Nos olhos marejados havia um misto de dor, cansaço e algo mais profundo, uma decepção silenciosa, como se não fosse apenas o corpo que tivesse sido atingido, mas o coração. Vinícius não percebeu, mas aquele homem não era um desconhecido qualquer. Por trás da barba mal feita, da pele propositalmente envelhecida com maquiagem e das roupas simples, estava o próprio pai, Augusto Guimarães, 68 anos, fundador do império que sustentava cada luxo do filho. Augusto havia se preparado durante semanas para aquele momento. Criara o disfarce com a ajuda de um amigo do teatro, ensaiara cada gesto de idoso cansado. Queria ver com os próprios olhos o que os boatos diziam, que o filho, criado com tudo do bom e do melhor, tratava pessoas comuns como lixo. E agora, no primeiro contato, a verdade havia estourado como um soco no estômago. Ainda caído, Augusto ouviu um rapaz comentar: "Grava aí, isso vai render na internet." O coração do empresário disparou. Não era apenas a crueldade de Vinícius que doía, era a indiferença coletiva, o riso fácil, o espetáculo da humilhação. Ele respirou fundo, fingindo fraqueza, e estendeu a mão trêmula para recuperar a bengala. A dor do chute ardia, mas doía mais perceber que o próprio sangue que gerou se transformara em alguém incapaz de reconhecer humanidade nos outros. E enquanto Vinícius ria com seus amigos, Augusto se levantou devagar, prometendo em silêncio. Aquele seria apenas o primeiro ato de um teste que mudaria tudo. Augusto afastou-se alguns passos, fingindo mancar, e encostou-se numa vitrine. Pelo reflexo do vidro, viu o filho ajeitar o cabelo, rir da própria bravata e acenar para o manobrista. Vinícius sempre fora assim, barulhento quando tinha plateia, surdo quando precisava escutar. Nunca escutava. Na noite anterior, Augusto passara horas à mesa da cozinha, com a peruca grisalha no suporte, o kit de maquiagem aberto e as mãos tremendo não de idade, mas de medo. Medo de reconhecer no próprio filho aquilo que jurou combater quando ainda empurrava um carrinho de lanche no braço. Ele se lembrava das madrugadas no Mercadão e da pressa por abrir a lanchonete. O tripé que o guiou sempre coube numa frase: trabalhar, respeitar, olhar no olho. Com os anos, o tripé virou estrutura, o carrinho virou rede, a rede virou império, frigorífico, centros de distribuição e restaurante em bairro nobre. Augusto cresceu, contratou, pagou bem. Vinícius cresceu de outro jeito. Escola particular, intercâmbio, carro aos 18, cartão sem limite, amigos que estalam os dedos para chamar garçom. Quando a mãe, Lígia, faleceu, Augusto tentou tampar o buraco com presentes. Encheu a casa, sem perceber, esvaziou a bússola do menino, confundindo querer com precisar, brilho com valor. Ele precisa de freio, alertar a dona Cida, governanta que vira o menino dar os primeiros passos. Freio e chão. O gerente do restaurante da Paulista, Otávio, deixara recados cuidadosos. Seu Augusto, seu filho tem tratado mal o pessoal, humilha motoboy, fala torto com o idoso, a equipe tem medo de reclamar. As peças foram se juntando como um quebra-cabeça que ele preferia não montar. Até que recebeu um vídeo. Vinícius discutindo com o porteiro do prédio porque o portão demorou a abrir. "Aprende o seu lugar, porteiro. Eu mando aqui." Ele esbravejou sob risos de dois amigos. Foi ali que Augusto decidiu testar por si mesmo. Com Miguel, cenógrafo da Vila Madalena, colou próteses discretas,
manchou as mãos com pigmento, tingiu as sobrancelhas e pegou roupa de brechó na Teodoro. Ensaiou a passada curta, o respirar cansado, o olhar de quem pede licença. Não para pegar o filho e pendurá-lo no poste da internet, mas para ver sem filtro, sem desculpa, sem "você entendeu errado". Se estivesse errado, pediria perdão. Se estivesse certo, faria o que pai que ama faz, dizer não quando o mundo inteiro diz sim. Do outro lado da calçada, Vinícius entrou no carro importado. 2 amigos riram no banco de trás. Augusto respirou, recolheu a bengala e atravessou a rua com passos, sentindo São Paulo latejar nos joelhos que ele fingia serem fracos. Um ambulante lhe ofereceu água, chamando-o de seu Antônio. Ele agradeceu com a cabeça e seguiu. Na esquina da Augusta com a Paulista, um repórter de portal local filmava a avenida. Virou a câmera para a cena e anotou a placa. Augusto não pediu, não sugeriu, não impediu, só observou. O plano não era expor, era revelar, primeiro ao filho, depois a si mesmo. Enquanto o trânsito roncava como fera impaciente, Augusto tomou a decisão íntima e firme. Aquela manhã seria o ponto de partida. Se Vinícius escolhesse continuar chutando para baixo, o chão o receberia, e não seria macio. O carro de luxo arrancou em direção aos jardins. Vinícius não olhou para trás. Augusto ajeitou o chapéu, cruzou a rua devagar e entrou num ônibus lotado, parte do disfarce. Ali, no aperto, misturado com trabalhadores de uniforme e mochilas gastas, ele se sentiu mais vivo do que nos salões luxuosos, onde geralmente era tratado como realeza. Enquanto o coletivo balançava pela Avenida Rebouças, Augusto observava rostos cansados, mães ninando bebês nos braços, jovens com fones de ouvido encarando o vazio. Era esse povo que sustentava a cidade, pensou. E era justamente esse povo que Vinícius desprezava, como se fossem invisíveis. Augusto desceu na Consolação e caminhou até um boteco antigo, onde o cheiro de café coado misturava-se ao de pão francês saindo do forno. Sentou-se num banco de madeira, pediu um pingado e observou o movimento. Sabia que mais cedo ou mais tarde o filho apareceria por ali. Vinícius tinha um ritual. Todo sábado de manhã, depois de ostentar na Paulista, reunia-se com amigos no bar sofisticado ao lado, sempre acompanhado de gargalhadas altas e arrogância escorrendo pela voz. Não demorou muito. Um Audi preto estacionou em frente ao bar. Vinícius saiu do carro com 2 amigos. Caio, herdeiro de uma rede de shoppings, e Yuri, filho de político influente. Todos com roupas de grife, relógios caros e olhares de superioridade. Um garçom correu para abrir a porta. Vinícius passou sem agradecer. Do balcão do boteco, Augusto observava cada gesto. A risada estrondosa do filho, o jeito de estalar os dedos para pedir chope, a forma como ignorava o manobrista que abriu a porta. Cada detalhe era uma facada silenciosa. "Seu Antônio, o senhor está bem?" perguntou a dona do boteco, uma senhora de cabelos grisalhos chamada Marta. "Estou sim, minha filha. Só descansando um pouco", respondeu Augusto, mantendo o disfarce. Marta olhou na direção do bar chique e balançou a cabeça. "Esses meninos de hoje acham que dinheiro compra respeito. Mal sabem que respeito não se vende." Augusto respirou fundo. Aquilo soava como confirmação daquilo que ele já temia. No bar ao lado, Vinícius falava alto sobre uma festa em Jurerê, ostentando viagens e carros. De repente, um garçom deixou cair uma taça no chão. O som do vidro estilhaçando cortou o ambiente. Vinícius se levantou como se fosse dono do lugar. "Você é cego? Sabe quanto custa uma taça dessa? Mais do que o seu salário do mês miserável." O bar ficou em silêncio constrangido. O garçom abaixou a cabeça, recolhendo os cacos com as mãos. O sangue escorreu de um corte no dedo. Vinícius apenas riu e voltou para a mesa. Augusto apertou a bengala com força. O filho não apenas falhava em compaixão, mas parecia sentir prazer na humilhação alheia. O velho empresário compreendeu que a queda de Vinícius não poderia mais ser apenas um risco, era uma necessidade.
Ele pagou o café e saiu devagar, decidido. O teste apenas começara. Augusto seguiu a pé pelas ruas dos jardins, mantendo a postura curvada e o passo arrastado. O disfarce estava funcionando. Ninguém o reconhecia. Cada olhar atravessava seu corpo como se fosse apenas mais um idoso anônimo, invisível no meio da pressa paulistana. E talvez essa fosse a parte mais dolorida, perceber que, para o próprio filho, ele não passava disso, um obstáculo a ser chutado. No bar sofisticado, Vinícius e os amigos bebericavam uísque importado. As risadas atravessavam o vidro até a calçada, chamando a atenção dos pedestres. Augusto se aproximou da porta e entrou, como se fosse apenas procurar abrigo. Imediatamente, o olhar do maître se estreitou. «Senhor, este ambiente é reservado. Eu só queria um copo d'água», murmurou Augusto, com a voz trêmula ensaiada. O maître hesitou, mas Vinícius levantou-se teatralmente, aproveitando a oportunidade de novo espetáculo. «Olha aí, pessoal, o mesmo velho da Paulista veio atrás da gente!» Os amigos gargalharam e alguns clientes começaram a gravar discretamente. Augusto manteve a respiração firme, mesmo quando sentiu o coração disparar. «Pai do céu, será que é perseguição?» Caio provocou. «Ou será que quer esmola?» completou Yuri, erguendo a sobrancelha com deboche. Vinícius tirou do bolso uma nota de R$ 50 e jogou no chão. «Tá aí, vovô. Compra um pão e desaparece. Aqui não é lugar para você». A nota flutuou até o piso de mármore. O silêncio cortante foi interrompido por risos contidos. Alguns clientes desviaram o olhar, constrangidos. Outros filmavam sem intervir. Augusto se abaixou lentamente. Pegou a nota com mãos que tremiam de verdade. Não pelo disfarce, mas pela dor que latejava no peito. «Obrigado, meu filho», ele murmurou baixinho, sabendo que a ironia daquela frase só fazia sentido para ele mesmo. Vinícius voltou à mesa satisfeito, erguendo o copo em brinde. «Brincadeira de sábado de manhã, meus caros. É assim que se coloca cada um no seu lugar». Augusto saiu do bar devagar, sentindo o peso de cada passo. Do lado de fora, o sol batia forte, mas dentro dele a escuridão crescia. Confirmara o que precisava. O filho não apenas havia perdido a bússola moral, ele a quebrara em 1000 pedaços. Um casal que passava comentou em voz baixa: «Esse rapaz é um monstro. Chutar idoso na rua, humilhar dentro de bar. E o pai dele é aquele empresário famoso, né? Se soubesse, teria vergonha». Augusto ouviu e engoliu em seco. Vergonha era pouco. O que sentia era uma mistura de luto e raiva. Ele parou na calçada, olhou para cima e fez um juramento silencioso. O filho ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir o que significava perder tudo aquilo que sempre tomou como garantido. O fim de tarde trouxe uma garoa fina sobre São Paulo. Augusto, ainda sob o disfarce, caminhava pela rua Oscar Freire, onde vitrines brilhavam com roupas que custavam mais do que o salário de um trabalhador inteiro. Vinícius e os amigos saíam do bar aos risos, sem se importar com a chuva que encharcava o resto da cidade. «Hoje foi memorável, hein?» Caio ria alto. «Esse velho virou atração do sábado. Vai bombar nos stories», completou Yuri, balançando o celular. Vinícius abriu o aplicativo e, com a naturalidade de quem não enxerga consequências, postou o vídeo do chute. Legenda: «Lugar de velho é em casa, não na Rua dos Ricos». Em minutos, curtidas e comentários começaram a pipocar. Alguns aplaudiam, outros criticavam, mas todos falavam dele. Para Vinícius, isso era o que importava: ser assunto, mesmo que pela crueldade. Do outro lado da rua, Augusto sentiu o estômago embrulhar. Vira muita coisa em décadas de trabalho duro, mas nada se comparava à dor de presenciar o próprio filho usando a maldade como palco. Naquela noite em casa, tirou o disfarce em frente ao espelho. A maquiagem borrada misturava-se às lágrimas. Pela primeira vez, admitiu em voz alta: «Meu filho virou meu maior fracasso». O empresário, porém, não era homem de desistir. Se passara anos construindo um império do zero,
também seria capaz de reconstruir o caráter de um filho, nem que fosse pela dor. E aqui, você que está assistindo, eu preciso te perguntar: o que você faria se fosse esse pai? Continuaria fechando os olhos, fingindo que nada acontece? Ou teria coragem de colocar o próprio filho diante da verdade, mesmo que isso o destroçasse? Escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo essa história e me conta, se fosse você, que decisão tomaria? E olha, já aproveita esse momento para apoiar nosso canal. Curta esse vídeo, se inscreva e compartilhe com alguém que você acha que precisa refletir sobre respeito e caráter. Histórias como essa não são apenas entretenimento, são espelhos da vida real. Vinícius, por sua vez, achava que estava no auge. Naquela mesma semana, a filmagem alcançou centenas de milhares de visualizações. Influenciadores comentaram. Jornais sensacionalistas reproduziram a cena. Ele aparecia sorridente, debochado, sendo aplaudido por uns e condenado por outros. O pai assistia tudo em silêncio. No íntimo, Augusto sabia que o momento da virada estava próximo. A arrogância de Vinícius estava prestes a colidir com a realidade que ele tanto desprezava. E quando esse choque acontecesse, não haveria luxo, amigos ou sobrenome que o protegesse. O plano estava traçado. O próximo passo seria dado em breve. A repercussão do vídeo cresceu como incêndio em palha seca. Em menos de uma semana, já circulava em programas de TV e páginas de fofoca na internet. A manchete estampava: filho de empresário humilha idoso em plena Paulista. Vinícius achava graça no início, mas logo percebeu que as coisas não caminhavam como esperava. As primeiras consequências chegaram discretas. Uma marca de roupas retirou o convite para um evento exclusivo. Depois, uma revista cancelou a entrevista que faria com ele. Até o clube onde costumava jogar tênis em finais de semana passou a tratá-lo com frieza. É tudo inveja, cara, disse Caio, tentando aliviar. Relaxa, daqui a pouco ninguém lembra. Mas a memória da internet era cruel. Quanto mais Vinícius tentava justificar, dizendo que o velho o havia atrapalhado de propósito, que não passava de um mendigo folgado, mais ódio atraía. A cada postagem, os comentários explodiam em críticas. Certo dia, ao entrar no mesmo bar da semana anterior, notou que a mesa habitual estava ocupada. O maître, constrangido, explicou que não havia reservas em seu nome. Como não? Eu sou Vinícius Guimarães. Lamento, senhor. A gerência pediu para evitar confusões. Os amigos ainda riram da cena, mas já não com a mesma energia. Estavam começando a sentir o peso da associação com ele. Naquela noite, Caio recebeu uma ligação do pai. Não quero mais você andando com esse Vinícius. Está queimando a imagem da nossa família. Yuri também recuou. O pai político não podia correr o risco de ter o sobrenome ligado a polêmicas. Pouco a pouco, Vinícius se viu sozinho. O mesmo círculo que aplaudia suas piadas agora se afastava, como quem foge de doença contagiosa. Em casa, Augusto observava de longe. Cada notícia que saía confirmava que a máscara do filho estava caindo. Mas ainda faltava o passo definitivo: fazê-lo enxergar a verdade no rosto do próprio pai. O dia desse encontro chegou mais rápido do que Vinícius imaginava. Uma manhã, ao sair do prédio, foi surpreendido por repórteres. Vinícius, você já pediu desculpas ao idoso que chutou na Paulista? Você sabia que esse homem é mais conhecido do que imagina? Atordoado, ele se trancou no carro. O coração disparava, mas não era arrependimento, era medo. Do outro lado da cidade, Augusto já preparava o terreno. Havia marcado com um advogado para organizar documentos. Não seria apenas uma lição, seria uma mudança radical. E dessa vez, Vinícius aprenderia da forma mais dura o que significa perder tudo. Na manhã de segunda-feira, Vinícius foi chamado ao escritório do pai. O coração acelerou no instante em que recebeu a mensagem da secretária. Seu Augusto quer falar com você. É urgente.
Ele não tinha ideia de que aquele seria o encontro mais duro da sua vida. Quando entrou na sala ampla, acostumada a receber empresários e políticos, encontrou o pai de pé, de costas para ele, olhando pela janela panorâmica. O silêncio era tão pesado que o som do ar-condicionado parecia ensurdecedor. Pai, o que houve? Está me chamando assim, desse jeito? Está me deixando preocupado. Augusto se virou devagar. Não usava mais o disfarce de idoso, mas o rosto trazia a mesma expressão que carregara na calçada da Paulista. Dor misturada com decepção. Preocupado, Vinícius. Você deveria estar envergonhado. O filho franziu a testa. Envergonhado de quê? Ah, você também acreditou nessas fofocas da internet? Pai, não foi nada. Um velho maluco entrou na frente, eu só me defendi. A imprensa aumentou. Augusto bateu a bengala, a mesma que usara no disfarces, contra o chão. Velho maluco? Esse velho era eu, Vinícius. As palavras caíram como um raio. O filho recuou um passo, sem acreditar. Como assim? Você? Eu me disfarcei. Quis ver com meus próprios olhos o homem que você se tornou. E vi meu filho chutando um idoso, rindo da dor alheia, jogando dinheiro no chão como se pessoas fossem lixo. Vi meu próprio sangue se transformar em algo que eu nunca quis criar. Vinícius empalideceu. Tentou rir nervoso, como sempre fazia quando estava acuado. Pai, isso é loucura. Você não pode estar falando sério. Se eu soubesse que era você, se soubesse que era eu, teria respeitado. E os outros, Vinícius? E os verdadeiros idosos? E os trabalhadores que você humilha todo dia, eles não merecem respeito porque não têm o meu sobrenome? O silêncio tomou conta da sala. O filho não tinha resposta. Seu olhar vacilava entre o chão e o pai, como um menino pego em flagrante. Eu me matei de trabalhar para construir tudo isso, continuou Augusto, a voz embargada. E dei a você não só conforto, mas também exemplo. Achei que estava te preparando para ser um homem de caráter, mas criei um monstro mimado, incapaz de enxergar a humanidade em quem não veste roupa de grife. Vinícius tentou se aproximar, mas Augusto ergueu a mão, firme. Não adianta pedir desculpa agora. Suas palavras não valem nada. A partir de hoje, sua vida muda, e muda radicalmente. E o filho engoliu em seco. Pela primeira vez, entendeu que o pai não estava apenas decepcionado, estava decidido. Augusto caminhou até a mesa de mogno, abriu uma pasta de couro e empurrou-a em direção ao filho. Os olhos de Vinícius tremiam de ansiedade, mas ao folhear os documentos, o desespero tomou conta. O que é isso, pai? É a sua nova vida, respondeu Augusto seco. Você está oficialmente fora da diretoria. Não tem mais cargo, não tem mais cartão corporativo, não tem mais apartamento de luxo nem motorista. A partir de hoje, vai trabalhar na base da empresa. Vai aprender o que significa começar de baixo. Vinícius arregalou os olhos. Você enlouqueceu? Eu? Trabalhar na base? Eu tenho MBA, diplomas, contatos. Não posso. Pode. E vai. Já providenciei sua transferência para o setor de entregas. Bicicleta, uniforme, salário mínimo. Quero ver se você tem coragem de encarar a vida que sempre desprezou. O filho riu nervoso, tentando transformar em piada. Pai, isso é ridículo. Eu não vou me rebaixar a esse ponto. As pessoas vão rir de mim. E quantas pessoas você já fez rir da desgraça alheia, Vinícius? Quantos garçons, porteiros, idosos? Agora chegou sua vez. Vai provar do mesmo veneno que espalhou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Vinícius se sentou, apoiando a cabeça nas mãos. Pai, eu não sei viver sem tudo isso. Então aprenda. O que te sobra agora é só o essencial. Teto simples, comida básica e a chance de mudar, se quiser. Na mesma tarde, seguranças o acompanharam até o apartamento de cobertura. Malas foram feitas em minutos. Relógios caros, roupas importadas, tudo recolhido como se nunca tivesse pertencido a ele. O destino, um quarto modesto em um bairro popular da Zona Leste. O choque foi brutal. O piso de cimento queimado substituía o mármore. A cama de casal deu lugar a um colchão fino.
A vista panorâmica virou janelas enferrujadas de vizinhos pendurando roupas. Naquela noite, Vinícius andava de um lado para outro, incapaz de aceitar. Ligou para Caio. Cara, você precisa me ajudar. Meu pai pirou, tirou tudo de mim. Do outro lado da linha, silêncio constrangido. Olha, Vinícius, melhor não me envolver. Você entende, né? Meu pai não quer meu nome associado a esse escândalo. A ligação caiu. Vinícius tentou Yuri. Amigo, eu tô ferrado. Preciso de um lugar para ficar, pelo menos até resolver. Vinícius, você sabe que te considero. Mas a política é cruel. Meu pai tá furioso. Não dá. Melhor cada um seguir o próprio caminho. 2 telefonemas bastaram para a ficha cair. Os amigos, os mesmos que riram junto com ele nas humilhações, haviam desaparecido. Agora era só. Na janela do quarto simples, ouviu o barulho de cachorros, o cheiro de comida caseira vindo da vizinha. Um mundo que sempre ignorou se impunha diante dele. E pela primeira vez em muito tempo, Vinícius sentiu medo do futuro. A segunda-feira amanheceu nublada. Vinícius acordou no colchão fino, com as costas doloridas e a mente latejando. O despertador tocou às 5:30 da manhã. Do lado de fora, buzinas e vozes de trabalhadores já enchiam a rua. Vestiu o uniforme amarelo que parecia feito de pano áspero. O crachá com seu nome, Vinícius Guimarães, entregador, parecia zombar da vida que perdera. No depósito da empresa, foi recebido com risos disfarçados dos funcionários. Todos sabiam quem ele era, ou melhor, quem ele tinha sido. O supervisor, um homem robusto chamado Arnaldo, não poupou ironia. Olha só, o príncipe virou plebeu. Aqui não tem chofer, garoto. Aqui é pedal e suor, entendeu? Vinícius apenas assentiu, engolindo em seco. Recebeu uma bicicleta surrada, sem marcha, pneus gastos. Cada pedalada era um lembrete de que o sobrenome não carregava mais privilégios. O vento frio cortava o rosto e o suor logo escorria pela testa. Na primeira entrega, subiu 3 lances de escada carregando a mochila térmica. Uma senhora abriu a porta e o olhou com estranhamento. Você não é aquele rapaz da televisão? O que chutou o idoso? O sangue gelou. Sou eu, senhora, murmurou, sem coragem de encarar. Ela pegou a marmita e respondeu seca. Pois então aprenda. A vida sempre A porta devolve. bateu. Vinícius desceu os degraus, sentindo o peso do julgamento, mais pesado que a mochila. Durante semanas, repetiu a rotina. Chuva, sol, trânsito. O corpo se transformava. Mãos calejadas, pernas doloridas, orgulho esmigalhado. Nenhum amigo ligou. Bianca, a namorada, desapareceu sem sequer dizer adeus. O que restava era o silêncio das ruas e a indiferença dos clientes. Certa noite, sentado no quarto simples, ouviu risadas vindas da casa da vizinha. Uma família inteira reunida em torno de uma mesa modesta, partilhando arroz, feijão e frango. Pela janela, ele enxergou algo que nunca vira no luxo da cobertura. Alegria verdadeira. Ali, sozinho, caiu em prantos. Não pelo colchão duro, nem pela comida escassa. Chorava por perceber que passara a vida inteira cercado de tudo, mas vazio de essência. Augusto acompanhava de longe. Não oferecia colo, não oferecia atalhos, apenas observava. Sabia que, às vezes, só a dor tinha força para moldar. Meses depois, Vinícius não tinha mais fortuna, amigos ou luxo. O que restara era um crachá gasto com seu nome e a lembrança que nunca mais o deixaria. Ele havia chutado o próprio pai na frente de todos. Essa cena o perseguia de madrugada, em cada esquina, em cada olhar de desprezo que recebia. Na cidade, ninguém mais o tratava como filho de empresário. Agora, ele era apenas o homem que chutou um velho, e essa cicatriz, nenhuma herança conseguiria apagar. Augusto nunca devolveu os privilégios. Não havia segunda chance dourada, nem tapinha nas costas. Só o peso diário do trabalho duro e da solidão. E talvez essa fosse a maior punição, viver para sempre lembrando do dia em que desferiu o chute mais caro da sua vida.
E eu te pergunto, olhando nos seus olhos agora, se fosse você, teria coragem de colocar seu próprio filho de joelhos para que aprendesse o valor da humanidade? Ou deixaria a arrogância destruir o que você construiu? Escreve nos comentários a sua opinião. Quero saber, Vinícius merece perdão ou deve carregar para sempre o fardo do que fez? E lembre-se, não é o dinheiro que revela quem somos. É a forma como tratamos quem não pode nos dar nada em troca.